dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco e ganharmos o fortalecimento para a nossa fé. Critério, sim, conhecimento para a nossa vida cristã. É importante que você entenda, não é só os seus problemas que precisam ser transformados, é a sua alma, o seu espírito que precisam ser mudados. Você precisa entender isso, porque aí está a essência da conversão. É justamente uma mudança, uma transformação. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo da água do Espírito. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa natural, mas provém de Deus, daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos então transformados, porque nos enxergamos realmente como pessoas tão limitadas e tão pecadoras. Ora, nesse tempo tenho percebido a nossa dependência dessa graça e dessa misericórdia, da compaixão do Senhor que nos renova, a despeito de tantos erros e tantas dificuldades, como nós precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. Portanto, nós temos falado nesse tempo, não é, de como deve realmente proceder a igreja, não é? E nesta semana estamos falando exatamente sobre os princípios bíblicos, não é, que estão na vida dos pastores e líderes da igreja. Quais são esses princípios? Como deve se portar um pastor? Como deve viver um líder? E nós temos aqui, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 3, uma orientação muito importante. E ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa é a orientação do apóstolo Pedro à igreja. Então essa carta devia realmente ser lida à igreja para que aqueles que eram os líderes, os presbíteros, que eram como, quase assim, como pastores, né? Porque estavam à frente do povo para ensinar, para ajudar, para fortalecer, para aconselhar. Então o apóstolo nesse momento se coloca junto com eles, eu presbítero com eles, eu também líder do povo juntamente com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro aqui diz assim: olha, vocês devem pastorear o rebanho de Deus. Mais uma vez aqui uma evidência clara desse chamado do pastor. Pastoreai o rebanho de Deus. É claro que ele não está fazendo aí alusão a animais, mas ele está falando de homens, de mulheres, de jovens, de crianças. Pastoreai o rebanho de Deus. São pessoas, não é, que precisam ser orientadas e guiadas. Não é possível que alguém entre na igreja e não seja pastoreada. Não é possível que um cristão tenha uma vida fortalecida na fé sem ser apacentado, sem ser orientado, dirigido, não o que fazer, não o controle. Tanto que ele fala aqui, preste atenção, veja só, ele diz assim: não por constrangimento, mas espontaneamente. Ou seja, não é de má vontade. Não é porque eu tenho que fazer isso. Mas agora aquele irmão quer conversar comigo. Mas agora eu tenho que falar com aquela pessoa. Mas ele tem sempre problema. Não é isso. Mas espontaneamente. Por quê? Porque eu desejo, porque é minha vocação, porque eu quero que aquela pessoa encontre Jesus, porque eu quero que ela fique cada vez mais firme na fé, que ela ganhe realmente esse poder do Espírito Santo para resistir ao pecado e vencer os seus próprios limites. Como Deus quer, disse o apóstolo Pedro, espontaneamente, como Deus quer. Não é uma obrigação, é porque eu fui chamado pelo Senhor, é porque eu quero fazer isso. Veja que diferença. Lamentavelmente nós estamos vivendo dias em que os pastores não têm tempo para as suas ovelhas, em que os pastores não conseguem marcar hora, dia para conversar com as suas ovelhas. O pastor entra e sai da igreja, ele prega lá em cima e vai embora. Quantas coisas dessas estão acontecendo hoje em dia? Não é? Lamentavelmente isso tem atrapalhado e impedido o crescimento das pessoas, o crescimento dos irmãos. Aquele recém-convertido, aquela pessoa que precisa ser orientada, a Bíblia chama de apacentar.
pastorear, assim como um pastor, não é, cuida de um rebanho de ovelhas. Então ele sabe a hora de levá-las para o aprisco, para comer, para beber, e ele está sempre de olho, protegendo ali dos lobos, dos animais. Assim também o pastor deve proceder com o irmãozinho recém-chegado da igreja, ou aquele que precisa, o casal recente, aquele jovem que precisa de alimento. Essa é uma disposição. Então essa é a orientação verdadeira, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, né? Antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, o pastor não é um controlador. Não faça, não pegue, não mexa, não isso, não aquilo, isso pode, isso não pode. O pastor não foi chamado para isso. O pastor foi chamado para ensinar a palavra, e aqui, como ele diz aqui, não é? Não por sorte da ganância, não como dominadores dos que foram confiados, antes vos tornando modelos. Então, o pastor, através da sua própria vida, prega. Através da sua própria vida, ele ensina, não é? Então, para que o rebanho possa olhar para o pastor e ver um modelo de fé, e ver um modelo de vida cristã, exatamente como pessoa que tem defeitos, problemas, dificuldades, mas que é humilde, que tem conserto, que há contentamento, que tem um fortalecimento na fé e um ânimo, uma esperança da glória reservada, como Pedro ensinou aqui. Então, esse é o nosso chamado, para nós nos tornarmos modelos para o rebanho, conforme ensina o apóstolo Pedro. Eu desejo que você viva cada vez, ganhe critério através dessa palavra e viva cada vez mais por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.